Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para dar continuidade ao estudo do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse trata-se do capítulo 12, que tem como título Recorre à Oração. E nesse capítulo, a Joana vai insistir muito sobre a importância de nós recorrermos à oração, mas não apenas naqueles momentos difíceis, em todos os momentos das nossas vidas, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e assim por diante. Porque tudo o que a gente às vezes pede para alcançarmos alguma coisa que a gente entende que é importante para nós, mas nós normalmente nos esquecemos de agradecer a Deus tudo que Ele nos favorece e que nós temos dificuldade para avaliarmos. Por exemplo, a gente lembra de agradecer a água que nós bebemos, que mata a nossa sede? A gente se lembra de agradecer o ar que nós respiramos? A gente se lembra de agradecer o ouvido, que nós conseguimos ouvir os sons dos animais, mesmo quando a gente não consegue ouvir, mas a gente ainda tem o tato. A gente se lembra de agradecer pela visão, mesmo quando a gente não tem essa visão material, mas a gente tem outros sentidos. A gente se lembra de agradecer a família, ainda que essa família possa não ser perfeita. O lar, né? Que não importa se esse lar seja um palácio ou uma choupana. A gente se lembra de agradecer o colchão onde a gente repousa, a coberta que nós temos. São coisas do nosso cotidiano que muitas vezes nós não damos valor. As nossas pernas que nos levam para lá e para cá. E quando eu falo isso, eu não tô me esquecendo dos nossos irmãos que não dispõem, que estão aí entrevados, que estão numa cadeira de rodas, que não conseguem andar. Eu não estou me esquecendo disso, mas estou considerando que, independente da nossa situação, nós sempre podemos agradecer a Deus. E nós temos exemplos magníficos, né? Tem uma pessoa chamada, ele já desencarnou, o Jerônimo Mendonça, se não me engano, que ele teve uma doença grave, ficou entrevado, e, no entanto, ficava deitado numa cama, só conseguia mexer os olhos e fazia palestras magníficas. Administrou uma instituição de caridade. Quer dizer, quando a pessoa entende a sua importância, a sua missão na Terra, nada é impedimento. E são pessoas que são verdadeiros exemplos para nós, apesar da adversidade em que elas vivem. Então, nada é justificativa para nós dizermos assim, Deus me abandonou, eu não sou capaz. Sou sim, desde que eu consiga entender que tudo que nos acontece na vida tem uma razão de ser e vem para servir de estímulo para que nós possamos suplantar as nossas dificuldades, em qualquer ordem, de ordem material, de ordem espiritual. Tudo, não existe nada que, pelas situações pelas quais nós passamos, que não tenha então uma razão de ser e que possa servir de motivação para que a gente supere e até observe como irmãos com quem nós convivemos nos dão verdadeiras lições de força, de coragem, de superação, que devem servir como estímulos para nós. E nós também, às vezes a gente nem se dá conta de como nós, pelo nosso comportamento, também somos colocados em situações que também vamos servir de estímulo para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes a gente está com o coração pequenininho, mas estamos com um sorriso nos lábios.
e o outro pensa que nós estamos, que nada, que nós não temos problema nenhum, mas temos. E da mesma forma nós achamos que uma pessoa que está feliz, aparentemente, né, roupas bonitas, bem-sucedidas na vida, não tem problema. E tem. Só que a gente tem a tendência de julgar pela aparência. Bom, mas vamos voltar ao texto. Quando a Joana, então, vai falar que a prece, alguns de nós falam assim, eu tenho que orar. Não, eu não tenho que orar. Porque a prece não é uma obrigação, ela é um direito que nós temos. Porque se nós entendermos que a prece é uma conversa que eu vou ter com meu Pai Celestial, eu tenho o direito, como filha de Deus, como filho de Deus, o direito de levar aquele papo sincero, franco, amigo, buscando com o nosso Pai aquele momento de troca. Claro, né, que a troca é eu falando com Ele e ouvindo o que Ele tem a me dizer, sem querer forçar, né, sem querer dar ordem para Deus, né, sem querer exigir que Deus responda às minhas solicitações. Porque se nós entendemos que Deus é perfeição, e segundo lá a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, e a resposta é inteligência suprema. Suprema. Não existe inteligência maior do que a inteligência de Deus e causa primária de todas as coisas. Então, se Ele é inteligência suprema, e mais adiante a gente vai ver que Ele é puro amor, Ele é pura bondade, Ele é perfeição de todas as perfeições, nós não podemos achar que a nossa inteligência é superior à inteligência de Deus e que Ele não vai entender se eu sou filha, se Ele é pai. Eu tenho que entender que Ele que é o melhor para mim. Então, se Ele permite que eu passe por situações difíceis, e eu tenho fé na bondade, na superioridade da inteligência divina, eu vou pedir a Ele as coisas, porque eu tenho direito de pedir, mas eu também tenho a necessidade de aceitar os desígnios de Deus, porque a providência divina, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele providencia aquilo que é importante para mim. Nem sempre o que eu acho que é importante para mim é importante para mim. Por isso Jesus, ele fala que nós, tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concederá, mas de acordo com a nossa necessidade. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus que, se Ele nos atendesse, viria não em benefício, mas em nosso prejuízo. Se nós tivermos esse conceito, nós vamos pedir a Deus, e se a resposta não for aquela que nós estamos esperando, ainda assim nós vamos agradecer a Deus e nós vamos pedir a Ele que nos dê resignação, paciência, coragem, senso de gratidão, de justiça, para tocarmos a vida e não desistirmos, com bom ânimo, para irmos construindo tudo aquilo que for importante para nós enquanto espíritos imortais que somos, porque somos espíritos imortais. Às vezes a gente pede mais o que é de ordem corporal, nosso corpo físico, do que de ordem espiritual, que é o que de fato sobrevive, o que é importante para nós, porque o nosso corpo físico, embora seja importantíssimo como instrumento da nossa evolução enquanto estamos encarnados, mas desencarnando, morre o corpo e segue o espírito. Então, o que nós levamos quando nós saímos da carne? Nós levamos as nossas virtudes, os nossos conhecimentos. Então, quanto mais virtudes nós adquirimos, quanto mais sabedoria, melhor a nossa situação no plano do espírito. Mas quando eu falei agradecer, eu coloquei as minhas mãos assim.
E eu me lembrei que eu recentemente recebi um vídeo em que a pessoa dizia que quando nós postamos a nossa mão, quando nós erguemos a nossa cabeça para o alto, o nosso cérebro ativa uma região lá do nosso cérebro, a prece, né? Ela ativa uma região do cérebro que é responsável pela produção do hormônio de GABA. Esse hormônio regula o sistema nervoso e é responsável pelo aumento da ocitocina, que é o hormônio da felicidade, do amor e do prazer. Então, na sequência do vídeo, ela vai dizer que os cientistas descobriram que, então, a oração, né, porque a oração tem um efeito no nosso cérebro e que o nosso cérebro tem um ponto que eles denominaram o ponto de Deus, que é o ponto da fé, e que ele é ativado pela oração, independentemente de religião. Não quer dizer, não tem nada a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Portanto, um ateu, ele pode ser uma pessoa altamente espiritualizada. Então nós vemos assim, quando a Joana fala, né, vou colar lá novamente, quando ela fala recorre à oração, a oração tem essa função também que muitos de nós ignoramos. E às vezes a gente acha que para orarmos nós temos que orar utilizando palavras bonitas, preces longas. Não tem nada a ver. O importante é aquela oração que vem do fundo da nossa alma, onde nós de fato estamos conversando com Deus, nos conectando com Deus. Pode ser, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho dificuldade de orar, de falar com Deus. Não importa, fala com Jesus, fala com teu santo de devoção, entendendo que essas criaturas são intermediárias entre nós e o Pai Celestial. A outra coisa é que durante a nossa prece, muitos de nós, ao invés de fazermos a prece do coração, a gente faz prece memorizada. Tem validade? Tem. Porém, é comum quando nós fazemos prece memorizada, nós esquecemos até do que nós estamos orando. É tão automático que nós perdemos o sentido do que nós estamos dizendo. Quer ver? O Pai Nosso é uma oração praticamente universal. Mas quantos de nós para pensar Pai Nosso? O que eu estou falando quando eu digo Pai Nosso? Será que eu entendo que Deus é o Pai Criador do universo? Será que eu paro para pensar que o Pai não é só meu, que é nosso, de toda a humanidade? Será que eu penso, quando eu falo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Será que eu paro para pensar do quanto eu estou perdoando a quem está me ofendendo e a proporcionalidade de que o perdão das ofensas é proporcional ao perdão que eu dou ao nosso próximo e assim por diante. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é o livro Pai Nosso, onde o Espírito Meimei, que é o autor espiritual do livro, a psicografia do Chico Xavier, ela vai falar de cada um, ela disseca cada uma das frases do Pai Nosso. É um livro muito bonitinho, muito poético. Ele é voltado para crianças, mas serve para adultos também. E ele vai contando histórias, recorre à poesia. Vale a pena. Eu recomendo esse livro, inclusive, como presente para as pessoas e no Evangelho no Lar. Bom, aí a Joana ela cita o filósofo russo Leon Tolstói, e que em uma narração muito significativa, ele encerra o diálogo entre um sacerdote e um camponês, afirmando que arar é orar. Essa frase, ela é muito importante, porque muitos de nós, a gente acredita, eu vou orar e vou cruzar os braços esperando que Deus
faça o que nos compete. Então, quando Tolstói fala que arar é orar, arar é o que? É trabalhar. Eu oro, eu peço a Deus o que eu espero, o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, mas eu vou trabalhar no sentido de fazer com que a coisa aconteça, né, na minha vida. E se não acontecer exatamente do jeito que eu gostaria, ainda assim eu vou agradecer, porque eu sei que no momento oportuno as coisas vão vir ao encontro das minhas necessidades. Bom, aí ela continua dizendo que a oração jamais fica sem a devida resposta, nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é melhor para nós, não atendendo à ânsia de um momento que se pode converter em sofrimento futuro, mas ao que vem depois de passada a tempestade. Olha como esse parágrafo ele resume, né, o que a gente falou até agora. Porque, e de fato isso acontece, às vezes no momento a gente acha que aquilo que é importante para nós, num determinado momento, passada a tempestade, quando a gente retoma o nosso equilíbrio, quando a gente volta a uma situação de bonança, né? A gente percebe que aquilo que a gente tanto almejou, aquilo que a gente quis tanto, a gente já não quer mais. Porque já passamos, já amadurecemos, já temos outras necessidades, outros valores e por assim em diante. E aí ela continua dizendo assim: é necessário, pois, saber-se discernir quando da ocorrência após o recurso oracional, não se permitindo desanimar ou desarmonizar, por não haver sido resolvida a questão afligente. Então não é para arrancar os cabelos, não é desanimar, ok, a resposta divina não veio do jeito que a gente esperava, mas não vamos entrar em desespero, não vamos nos desarmonizar, vamos aguardar, vamos orar novamente, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento para caminharmos na vida no sentido de entendermos, separarmos o que é bom do que é ruim, do que é necessário, do que é desnecessário, e por aí vai. Ela continua dizendo: nem tudo que ao ser humano em determinado momento parece ser um grande bem, ou é em realidade, pois que não poucas vezes esse entender transforma-se com o tempo e as circunstâncias em calamidade não desejada. Eu me lembro de um ditado que eu aprendi lá atrás, que diz assim: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Isso calou muito fundo no meu coração, porque me fez entender que como não há bem que sempre dure, nos momentos de alegria, quando a vida sorri, eu devo recorrer à oração. Porque os momentos de alegria são aqueles momentos onde nós estamos mais propícios a nos entregarmos ao prazer excessivo, a atitudes que muitas vezes virão, que trarão dificuldades futuras para nós. Então, recorrer à prece nos momentos de alegria é muito importante, sabendo que ela pode passar a qualquer momento. E mal que nunca acabe, ou melhor, mal que sempre dure. Então, naqueles momentos em que nós estamos vivendo situações de angústia, que a gente acha que não tem saída, recorrer ao ditado: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. Uma hora vai acabar, mas vai depender de quê? De eu orar e arar, continuando sem desânimo e procurando realizar através da oração e do trabalho tudo aquilo que eu preciso. A Joana então continua dizendo: quanto possível, faze da tua existência um rosário de elevadas evocações e preces, por pensamentos, palavras e ações.
Então, olha só, ela está falando que ao longo da vida nós devemos fazer, né, a nossa vida ser um rosário, né, de orações e preces por pensamento, mas não só por pensamento, palavras. Então eu transformo em palavra aquilo que está na nossa mente e ações. Então, né, se eu peço coragem a Deus, nos momentos difíceis eu tenho que demonstrar a coragem que eu pedi. Eu pensei em alguma coisa, eu vou transformar aquilo em ação. E sem nos esquecermos que toda nossa ação, ela primeiro começa aqui no pensamento. Então, por exemplo, pensando do ponto de vista material, quando eu quero, antes de eu entrar para fazer determinado curso, primeiro eu sonhei com aquele curso. Eu quero fazer o curso X. Veio pelo meu pensamento. E aí eu vou, através da minha ação, fazer aquilo acontecer ou não. Eu tenho que agir, senão aquilo não vai acontecer. E isso também vale para as situações de ordem comportamental, moral. Por exemplo, vocês querem ver? Nenhum crime, qualquer que seja ele, acontece sem que antes ele tenha passado pela mente do criminoso. O criminoso antes planeja o crime, e aí então passou pelo pensamento, e daí ele vai fazer aquilo acontecer. Por isso a importância de nós controlarmos muito bem os nossos pensamentos. E sempre que o nosso pensamento, que a gente percebe que o nosso pensamento está sendo desviado para um terreno perigoso, vamos recorrer à oração para pedir a Deus o equilíbrio para que nós possamos discernir e sabermos o que é melhor para nós como espíritos imortais que somos. Vamos querer complicar a nossa situação e nos comprometermos na vida, aqui ou em outro momento da nossa vida como espírito imortal? Bom, ela continua e aí ela diz: toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitires devaneios, quer dizer, né, pensamento levado para situações que nos fazem crescer, ou de sonhos absurdos, né, irrelevantes, entra em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e de alegria de viver. Vida exuberante, que é a vida, né? É tudo aquilo que Deus nos propiciou. E ela termina essa parte dizendo: quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. Orar é ato de comungar com Deus. E ela finaliza então o texto dizendo: após atender as multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia, quer dizer, daquele movimento, daquela situação, né, de muito movimento, e dos comentários insensatos, porque muitas vezes nós somos também rodeados de comentários insensatos, que não levam a nada, fofoca e etc., né, maledicências. Então Jesus, ele se afastava para orar a Deus no silêncio do deserto. Qual é o nosso deserto? É o nosso aposento, a gente se retira, o assunto não está nos interessando, ou a nossa mente está naquele momento de turbilhão. Vamos parar, vamos orar, vamos pedir a Deus a calma necessária, vamos buscar a companhia de Deus, para que a gente retome o nosso equilíbrio e possamos então seguir adiante na sua companhia. Esse foi o estudo do capítulo 12 do livro da Joana Vidas Vazias. Recorre à oração. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se inscrevam no canal, se assim desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.